Queridos, nessa segunda-feira que passou, nessa semana, eu estava pensando um pouco sobre a sabedoria de Deus, da forma como Deus, ele preservou, não apenas em sua sabedoria, mas em sua soberania, preservou a sua palavra no decorrer dos tempos. É impressionante como nós não conseguimos perceber muitas vezes o alcance da palavra de Deus na vida ou por intermédio de um servo dele. Por exemplo, muitos irmãos não sabem que dessa prisão romana que nós temos observado, no lugar em que Paulo ele escreveu as chamadas cartas da prisão aos Filipenses, também ele escreveu aos Colossenses, ele escreveu também aos Efésios e a Filemão. Dessa mesma prisão, o apóstolo Paulo ele falou a uma outra igreja, que nós só temos conhecimento dela em Apocalipse, capítulo 3, como uma igreja que estava perdida em relação à sua visão cristocêntrica, a igreja de Laodiceia. Muitos não sabem que a igreja de Laodiceia leu a epístola que dessa prisão Paulo escreveu aos Colossenses. Isso está escrito em Colossenses 4, 15 a 16. E havia uma outra carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia, e provavelmente Paulo escreveu também essa carta. E Paulo vai dizer aos Colossenses: leiam essa carta na igreja de Laodiceia, e a que foi enviada a Laodiceia, leia também entre vós. Muitos não têm conhecimento disso. Com certeza Paulo nunca imaginaria que todas as igrejas, desde o primeiro século, leriam uma carta pessoal que ele enviou para Timóteo e uma para Filemão. Paulo nunca imaginou que essa carta seria tão lida, a segunda carta de Paulo a Timóteo, e tão estudada. Assim como Davi nunca imaginaria que o seu pecado com Batseba não apenas seria conhecido em Israel, mas foi conhecido de todas as nações do mundo inteiro, de todas as épocas até agora, quando a palavra de Deus é lida. Davi nunca imaginou que isso iria acontecer. Assim também como ele nunca imaginou que os seus salmos mais pessoais seriam lidos por tantas pessoas no mundo em tantas épocas. O alcance da voz do Senhor tem o alcance da sua vontade. Nós não sabemos e não temos noção do alcance da voz do Senhor que sai deste púlpito. Nós não sabemos onde essa palavra chega, não temos noção. Eu tenho percebido, por meio de contatos que eu tenho recebido, de pessoas que estão sendo edificadas pela pregação que tem saído deste púlpito, assim como pregações que têm saído do púlpito de muitas igrejas que pregam a verdade. O que eu quero enfatizar para os irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, é que nós precisamos sempre louvar a Deus pelo alcance da sua voz. Temos que louvar a Deus. Nós não imaginamos o que Deus pode fazer. Por isso, eu gostaria de mais uma vez ler a palavra do Senhor e com muita alegria expor a vocês a palavra do Senhor e que essa palavra alcance aquele que o Senhor quiser em sua soberana vontade. Abra sua Bíblia em Filipenses, por favor, capítulo 1. Hoje vamos ler um texto um pouco maior, dos versículos de 12 a 18. Filipenses 1, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria,
estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Amém? Queridos, Paulo, quando escreve essa epístola, ele também tem um propósito muito específico e muito claro na sua carta. Ele deseja que aqueles crentes de Filipos, eles observem a sua conduta diante do seu sofrimento. Eles desejam que aqueles crentes de Filipos observem não apenas o testemunho dele como Paulo, mas o testemunho de todos aqueles que andavam como Paulo. Ele vai falar sobre isso no capítulo 1, versículo 14. No capítulo 3, versículo 17 está escrito: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Desde os tempos de Paulo, muitos homens surgiam com títulos dentro da igreja. Mas esses homens, eles não apontavam para Cristo. E Paulo, desde sempre, ele exorta a igreja a ter capacidade de observar estes homens e discernir quais são aqueles que estão olhando para Cristo, quais são aqueles que estão apontando para Cristo. E Paulo diz: imitem homens como estes. Imitem a mim. Se você continuar lendo a carta, você vai perceber que um pouco mais para frente, Paulo mais uma vez vai dizer: imitem. Vocês conhecem o meu ensino, vocês conhecem a minha vida, vocês conhecem a minha conduta. Olhem para mim, porque eu estou olhando para Cristo. E é interessante, irmãos, porque Paulo ele está ensinando a igreja o que significa ser, na prática, um servo de Cristo Jesus. Ele começou a epístola ou a carta dessa forma. Ele se identifica como servo de Cristo Jesus. Se ele era um servo de Cristo Jesus, o discípulo mais amado de Paulo, Timóteo, também era. Por isso que ele começa a carta dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E tudo que ele escreve, ele mostra o que é ser, na prática, um servo de Cristo Jesus. E nós acabamos de observar como Paulo, ele nos ensina a termos uma oração eficaz. Vimos isso em 3 sermões. Agora o apóstolo Paulo, ele quer mostrar como servo de Cristo, ele tem uma perspectiva diferente dos acontecimentos. Os servos de Cristo, eles enxergam o agir de Deus de forma diferente. Eles não apenas enxergam o agir de Deus de forma soberana, eles sabem que Deus age. E o apóstolo Paulo vai mostrar isso para a igreja de Filipos. Então eu gostaria de pensar com os irmãos 2 lições que o apóstolo Paulo ele nos ensina nesse texto, dos versículos 12 a 18. A primeira, sempre pensando no agir de Deus, sempre pensando nessa realidade de que a igreja serve a um Deus que age. Paulo nos ensina que o servo de Cristo enxerga o agir de Deus em lugares ou momentos inesperados e também em pessoas improváveis. O servo de Deus, o servo de Cristo, ele enxerga o agir de Deus em momentos, em lugares inesperados e em pessoas improváveis. Observando dos versículos 12 a 14, eu não vou ler novamente, mas enquanto eu estiver expondo o texto, você pode observar. Nós precisamos partir do pressuposto de como estava o coração dos crentes de Filipos. Meus irmãos, os crentes de Filipos, sabendo que Paulo estava preso em Roma,
na primeira prisão de Paulo. Paulo estava em uma casa. Entenda que o livro de Atos, ele termina mostrando Paulo em uma casa. O livro de Atos, escrito por Lucas, termina mostrando Paulo em Roma. Paulo chegou aos confins da terra. Aquilo que em Atos 1:8 está escrito, que vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, o livro de Atos termina com Paulo em Roma. Roma representava o mundo. Pessoas do mundo inteiro passavam por Roma. E o livro de Atos termina com Paulo preso, porque Paulo passou por um naufrágio, mas Paulo estava debaixo da tutela de um capitão romano. Ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma. E o livro de Atos termina com Paulo em uma casa alugada em Roma. Mas ele não está ali como um cidadão romano que era. Ele está como um prisioneiro de Roma. Essa é a primeira prisão domiciliar de Paulo. Na verdade, foi a única. A outra já foi a prisão mamertina, que Paulo foi condenado e decapitado pela espada de Roma. Mas, queridos, nós precisamos entender que a igreja, nesse momento, ainda mais a igreja de Filipos, a igreja tão querida de Paulo, a primeira igreja formada na Macedônia, quando Paulo sai de Troas, ou Troade, ou antiga Troia, e ele sai de lá e ele vai até a Macedônia, ele prega o evangelho ali em Filipos, Lídia se converte, outras coisas acontecem, ele é preso, o carcereiro se converte, a família do carcereiro se converte, eles começam a se reunir na casa de Lídia, a igreja de Filipos nasce, é uma igreja que ama Paulo. O coração desses crentes, sabendo que Paulo estava preso em Roma, estava ardendo em ansiedade. Para alguns, a sua prisão poderia ser o fim do amado líder espiritual deles. Eles sabiam que estar preso em Roma, debaixo do império de Nero, não era algo tão simples. Nessa prisão domiciliar, Paulo ficou preso 2 anos. 2 anos. Ele recebia muitas visitas, ele podia receber, mas ele sempre acorrentado a um soldado pretoriano. Guarda do império, guarda do imperador, guarda pessoal do imperador, a guarda pretoriana. Paulo não ficou com tornozeleira eletrônica. É interessante no versículo 13, queridos, quando Paulo fala de prisão, a palavra que ele usa para prisão diz, preso a correntes de ferro. E Paulo provavelmente era preso a um soldado pretoriano que eles se revezavam. Para muitos crentes, o amado líder Paulo poderia morrer, porque todos estavam aguardando a sentença de Roma, o veredito da prisão de Paulo. Para outros, a sua prisão seria uma tragédia para a igreja e o avanço do evangelho. Imaginem Paulo morrendo. Mas para outros, a prisão de Paulo era uma prova evidente de que Deus não havia chamado Paulo para ser apóstolo. Terrível isso, não é? Enquanto Paulo está pagando um alto preço pelo evangelho, alguns líderes na igreja estavam dizendo assim, vocês veem? Ele provavelmente não foi levantado por Deus, porque nós estamos aqui falando de Jesus abertamente, e ele que se diz apóstolo está preso. Onde Deus está nisso? Por isso que ele escrevendo, ele vai falar assim, alguns pregam a Cristo por inveja, querendo trazer mal a mim. Questionamentos sobre mim e o Senhor, sobre eu e o Senhor. Então, meus irmãos, no versículo 12, preste atenção como Paulo inicia. Ele começa assim, eu quero que saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram, ele quer mostrar para aqueles crentes algo sobre o acontecimento ou os acontecimentos da vida dele. E Paulo ele diz assim, eu quero que vocês saibam.
Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: queridos, eu quero que vocês tenham ciência daquilo que de fato está acontecendo comigo. Mas eu quero que vocês vejam na perspectiva de um Deus que age em lugares e momentos inesperados e em pessoas improváveis. Queridos, é esperado ver o agir de Deus no templo. É esperado ver o agir de Deus nas reuniões nas casas. É esperado ver o agir de Deus nas reuniões de oração. É esperado ver o agir de Deus em comunidades mais carentes. É esperado. Mas nós temos que nos lembrar que o apóstolo Paulo aqui, ele vai começar a mostrar algo sobre o agir de Deus para aqueles crentes, mas ele mesmo está impossibilitado de ir e vir. Historicamente, essa corrente, que uma pessoa era presa, aqueles que eram tidos como prisioneiros políticos, e Paulo ele era um risco para a política romana, eles ficavam presos a uma corrente de mais ou menos 45 centímetros. E Paulo estava e ficou 2 anos em uma residência sim, mas acorrentado a soldados pretorianos, vigiado 24 horas pela guarda pessoal do imperador. Mas, meus irmãos, Paulo começa a escrever e Paulo começa a deixar claro o seguinte: nem Deus, nem o Evangelho está preso. Eu estou limitado. Eu não posso nem ir, nem vir. Mas nem Deus, nem o Evangelho de Cristo, eles estão limitados. Pelo contrário, olha o que ele diz: toda a guarda pretoriana está ouvindo o Evangelho. E preste atenção no que está no versículo 13. Não apenas a guarda pretoriana, e todos os demais. Demais quem? Quem são esses demais que estão ouvindo o Evangelho? Sabe quem? Quando você lê a epístola, no finalzinho, sabe quem que está mandando um abraço e um tchauzinho para a igreja de Filipos? Os da casa de César. Os da casa de César vos saúdam. A família do imperador estava se convertendo. Deus, ele é tão sábio e maravilhoso, porque se Paulo não podia fugir da prisão, nenhum soldado pretoriano poderia deixar de ouvir o que Paulo tinha para dizer. Eles estavam acorrentados a Paulo. A questão é, quem estava preso em quem? E Paulo diz, toda a guarda pretoriana e os demais, e ele vai dizer depois, da família, da casa de César, eles sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Não é por causa de questão política, é por causa de Cristo. E todas as instruções que Paulo passava para alguém que visitava Paulo, principalmente Lucas, o médico amado, eles ouviam tudo. Paulo, eu estou aqui, eu preciso pedir um conselho para você. O que nós fazemos? Está lá o soldado pretoriano, parado a 45 centímetros de Paulo. Toda a guarda pretoriana ficou com ele. Meus irmãos, nem sempre Deus age onde os nossos olhos estão. Deus, ele age muitas vezes exatamente onde nós nem estamos imaginando que Deus agiria. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de Elias, o grande profeta de Deus. O homem que estava acostumado a ver Deus nas colunas de fogo. O homem que orava e fogo descia. Ele está abatido num monte. Mas ele não estava depressivo como muitos diziam. Porque a Bíblia diz que ele foi para o monte chamado Horebe, ou o monte de Deus. O mesmo monte que Deus deu a Moisés os livros da lei. Ele não foi para a caverna, como eu já ouvi tantos dizendo. Elias estava depressivo. Olha para onde ele foi. Ele foi para a caverna. Saia da caverna, irmão. Já ouviu pregação assim?
Se Elias estivesse depressivo, ele não iria para o Monte Horebe. Ele foi para um lugar que ele sabia que Deus se manifestaria ali. E a Bíblia diz que Deus falou assim: Elias, sai para fora. Elias saiu. E a Bíblia diz que passou um vento tão forte que as rochas caíam. Mas Deus não estava no vento forte. A Bíblia diz que daqui a pouco veio um terremoto. Parece que Deus, toda vez que ele aparece, algo assim acontece, né? Quando Deus desceu no monte, Moisés estava lá, o que aconteceu com o monte? O monte tremia. Elias sabia disso. Ele estava acostumado com esse Deus. E o monte treme, e ele não ouve Deus falando, porque Deus não estava no terremoto. É assim que a Bíblia diz. E de repente a Bíblia fala que depois do vento forte, depois do terremoto, veio aquele momento que Elias estava acostumado. Ele era do fogo. Uma coluna de fogo desce na frente da caverna. E a Bíblia diz, e Deus não estava no fogo. De repente Elias percebeu uma brisa suave e um sussurro. E Deus falou com Elias. Deus mostrou para Elias que ele não está condicionado àquilo que o seu servo muitas vezes o condiciona. Deus não está limitado àquilo que normalmente nós colocamos como limitações para Deus. Meus irmãos, Paulo está mostrando essa perspectiva para os crentes de Filipos. Nós não podemos ser tão limitados em nossa visão e muito menos limitar Deus quanto ao seu agir. Quando nós estamos dispostos a servir a Deus em todas as circunstâncias, Deus pode manifestar o seu agir. Nós temos que crer nisso. Deus pode agir em ambientes de grande hostilidade ao Evangelho, como na casa, na família de César. Quem da igreja imaginaria que a família de César estava lá, mandando um abraço para a igreja de Filipos, no final da carta? Os da casa de César vos saúdam. Deus pode agir em ambientes de grande hostilidade ao Evangelho. Deus pode agir em pessoas que ninguém imagina. Queridos, um soldado pretoriano, só para você ter noção, ele era treinado para ser rude. Ele era treinado para ser áspero. Ele não era treinado para ser polido. Ele não era treinado para ser educado, muito menos carinhoso. Manso. Não. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que no início dessa prisão de Paulo, ele experimentou toda essa aspereza da guarda pretoriana. Mas depois de um tempo, o relacionamento já era fraternal. Muitos pretorianos se converteram a Jesus. E eles não apenas, eles pensariam assim, eu vou para, hoje é minha escala, o meu horário é das 2 da manhã até as 4, preso com Paulo. Eu creio que muitos ali, eles desejavam o momento de chegar a hora deles, para estar com o apóstolo. Porque eles eram irmãos. Deus age em lugares inesperados, em pessoas improváveis. Deus pode agir em uma família que ninguém veria a possibilidade de encontros com Cristo. Meus irmãos, a igreja aqui, ela está sendo instruída por um homem que ninguém nunca imaginaria que seria quem se tornou Saulo de Tarso. Deus pode agir em lugares, em momentos inesperados. Em um presídio, Deus age. Lá no ambiente do seu trabalho, Deus age também. Lá na sala da sua casa, na terça-feira, na segunda-feira, naquele momento em que os filhos estão amáveis, entre aspas. Naquele momento de dificuldades,
naqueles momentos de notícias desagradáveis, Deus age. Deus age lá em seu condomínio. Lá na faculdade, Deus age, jovem. Vocês já ouviram alguns pastores, talvez até eu mesmo tenha falado, de uma triste estatística que diz que de 10 filhos de crentes que vão para a universidade, 8 se afastam da igreja. Imagine se fosse o contrário. Imagine se lá na universidade, interessante porque essa estatística mudou. Hoje, isso já está acontecendo no ensino médio. Agora imagine se lá na universidade, se lá no ensino médio, um jovem, tendo um desejo de ser um vaso de honra para a glória de Deus, desse testemunho de Cristo para tantos outros jovens que não têm esperança, que não enxergam um palmo diante dos seus olhos, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, como o povo de Nínive. Imagine se esses jovens estivessem lá com o objetivo de honrar e glorificar a Deus. Eles pagariam um alto preço, mas Deus agiria por meio deles. Se Deus age, independente da pessoa, imagine quando ali tem um servo, uma serva de Cristo. Deus age. Deus age. Meu irmão, minha irmã, vocês não estão onde vocês estão por acidente. Por isso você não pode desperdiçar a oportunidade de dar testemunho de Cristo. Deixa eu dizer mais uma coisa. Lá em sua perda, Deus age. Na escuridão da alma de alguém, Deus age. Eu me lembrei, ao estudar esse sermão, de um jovem homem, que estava prestes a tirar sua vida. Isso era mais ou menos 3:30 da manhã. E ele estava na sala do seu apartamento e ele morava sozinho. E ele já havia decidido que ele iria tirar sua própria vida. Ele pegou a arma e ele iria dar um tiro em sua cabeça. Mas ele gostava muito de assistir televisão. E ele falou, eu vou assistir a televisão pela última vez. Ligou. Billy Graham estava pregando. E Deus usou Billy Graham para dizer o seguinte, não faça isso que você está pensando fazer. Aquele homem não apenas desistiu, mas se converteu a Cristo e se tornou um evangelista. Muitas pessoas vieram ao conhecimento de Cristo por meio dele. Quem imaginaria que Deus iria visitá-lo ali? Deus age em momentos inesperados. Deus age em pessoas improváveis. A igreja precisa crer que Deus age. Paulo quer mostrar isso para os irmãos. Irmãos, eu preciso dizer para vocês o que está acontecendo aqui. Guarda pretoriana está conhecendo o Evangelho. Todos os demais estão tendo conhecimento do Evangelho. Mas Paulo, você não pode sair. Você não pode nem ir nem vir. Sim, mas o Evangelho não está preso. A palavra de Deus não está presa. É isso que ele deixa claro. Por vezes, ao invés de levar uma igreja a lugares do mundo inteiro, Deus desperta uma igreja local e leva essa igreja local para um lugar que ninguém imagina, mas é um lugar em que passa pessoas do mundo inteiro. E Deus age. Paulo aprendeu isso. Senhor, eu quero passar pela região da Ásia, eu quero pregar o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho na Ásia Menor. Deus disse assim, não, você vai para Filipos. E chega em Filipos, ele encontra Lídia, uma mulher da Ásia Menor. Eu não tenho dúvida que a família de Lídia, que morava na Ásia Menor, teve conhecimento do Evangelho. Deus não está preso às nossas estratégias. Deus ele já sabe o que ele faz com quem faz, no tempo que ele quer fazer.
Nós só precisamos crer que Deus age. Deus não está limitado às nossas limitações. Deus não está limitado a pessoas que nós olhamos falamos, é impossível. Se você crê dessa forma, você limita o seu Deus. Se você crê que uma prisão é capaz de prender o seu testemunho, você limita Deus. Se você não acredita que lá onde você está, Deus pode agir com poder por meio da sua vida, você está limitando Deus. Com 12 apóstolos, Jesus ergueu as colunas da sua igreja. Com Paulo parado em prisões, nós temos o maior compêndio doutrinário do Novo Testamento. Quem está preso? Mas há uma segunda lição que o servo de Cristo precisa aprender sobre o agir de Deus. O servo de Deus, o servo de Cristo, se alegra por enxergar o agir de Deus acima dos outros, acima das motivações e intenções dos homens. Nós muitas vezes nos limitamos a darmos testemunho, a falarmos do que Deus faz, a proclamarmos o Evangelho de Cristo, porque nós nos limitamos ao que os homens pensam. Nós nos limitamos às intenções e motivações dos homens. Nós queremos muitas vezes ter um acordo, nós queremos manter a paz entre todos, nós não queremos invadir a privacidade do outro, nós não queremos afetar o relacionamento expondo a verdade do Evangelho, porque vai que a pessoa fique chateada. Paulo não pensava assim, porque o servo de Cristo não pensa assim. E eu digo que Paulo se alegrava pela forma como ele termina no versículo 18, ele diz assim, também com isto me alegro. Ou seja, não era para me alegrar. Mas também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Nos versículos 15 e 17, Paulo diz que alguns pregavam a Jesus por inveja. Alguns pregavam a Jesus por rivalidade, pensando que assim poderiam aumentar o sofrimento dele na prisão. Deixa eu explicar o que Paulo está dizendo aqui. Provavelmente, meus irmãos, estes homens que Paulo está mencionando e falando, eles queriam denegrir a imagem de Paulo perante a igreja. Exatamente mostrando que se Paulo ele está passando pelo que está passando, Deus não está com ele. Eu acho bem interessante, para não falar triste, eu acho interessante. Como muitos crentes têm uma visão errada de Deus estar abençoando, não é? Se a igreja está crescendo e aumentando, Deus está abençoando. Quem disse? Quem disse? Laodiceia estava cheia, mas vazia de Cristo. Cristo estava do lado de fora da igreja. Deixa eu reforçar para você algo que você já sabe. Eis que eu estou à porta e bato, não é sermão evangelístico. Jesus está falando para uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora da igreja dele. Porque a forma como os crentes viviam e acreditavam ser igreja estava totalmente de acordo com os homens, não com Cristo. E Cristo que é chamado para estar em comunhão. Cristo não é igreja. É chamada para estar em comunhão com Cristo. Muitas vezes pode deixar Cristo do lado de fora da comunhão. Eles estão seguindo seus corações. E achando que estão bem. E Jesus fala para aquela igreja. Vocês pensam que estão abastados, mas vocês estão nus. Vocês pensam que vocês enxergam, mas vocês estão cegos. Para outra igreja, Jesus fala assim, vocês têm fama que vocês vivem, mas vocês estão mortos. Eu conheço vocês. Agora, alguns estavam mostrando o seguinte, Paulo está preso, Deus não está com ele. Porque para Deus estar com alguém, essa pessoa tem que ser próspera.
próspera. Ela tem que ter muito. Eu já dei testemunho para os irmãos, de uma vez eu ouvi de um crente, de uma crente, quando eu havia passado por um período difícil da minha vida, estava sem emprego, e a irmã chegou para mim e falou assim: eu estou orando para que Deus faça você prosperar, porque assim as pessoas saberão quem é o seu Deus. Eu falei: não! As pessoas saberão quem é o meu Deus na forma como eu demonstro a minha fé nele neste momento difícil. Aí eu dou testemunho de Cristo. Alguns crentes aqui, alguns líderes estavam falando assim: Paulo, crentes de Filipos, Paulo não é quem ele diz que é. E eles estavam querendo trazer para Paulo angústia. Porque imagina Paulo na prisão. Paulo poderia, se ele fosse alguém mais fraco na fé, ele poderia pensar: Deus não está comigo. Eu estou aqui por causa de Cristo, eu estou aqui para testemunhar de Cristo, e eu estou preso. E esses daí estão cheios de inveja, estão pregando a Cristo, mas com motivações erradas. Eles estão soltos. Mas Paulo, ele não caiu nessa falácia. Versículo 18 diz: mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra. E eu continuarei a ficar alegre. Mas uma observação aqui é necessária. Este é mais um dos textos deturpados de Paulo. Esse é mais um dos textos que muitos deturpam. Paulo não está aqui abrindo as portas para que as pessoas preguem qualquer coisa em nome de Jesus. Porque estes homens aqui, eles não estão pregando o outro evangelho. Eles só estão com as motivações erradas. Eles estavam pregando a Cristo. Eles estavam pregando o evangelho, mas as motivações deles eram reprovadas. Então Paulo fala assim: eu me alegro. Sabe por quê? Porque Cristo está sendo pregado. Ele não está falando que uma outra mensagem está sendo pregada como os falsos mestres faziam. Mas ele fala de motivações. Ele diz assim: nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem de Cristo está sendo anunciada. Sejam as motivações, não a mensagem. Muitos dizem assim: não importa, não importa. Tempo atrás eu estava lendo uma mensagem do pastor Josemar, eu achei muito interessante. Ele disse assim: a versão evangélica para ele rouba, mas faz, ele prega o evangelho, mas ganha almas. Não importa o que ele está falando. Não importa o que a igreja está fazendo. Se pessoas estão vindo, é isso que importa. Paulo diz: não. Ele não está abrindo para qualquer tipo de mensagem. Mas Paulo diz assim: eu não me importo com o que os homens estão pensando, ou aquilo que eles estão desejando para tentar me atingir. Porque Paulo tem uma outra visão, irmãos. Eu estou caminhando para as aplicações. Paulo, quando ele diz também com isto me alegro, ele está revelando uma reação diferente diante desse cenário. Nesse contexto, muitos ficariam frustrados. Muitos, no lugar de Paulo, ficariam indignados com esses homens. Muitos, no lugar de Paulo, ficariam aborrecidos. Mas Paulo não. Paulo não sofre por qualquer motivo. Paulo, ele não luta qualquer combate. Paulo não combate qualquer combate. Ele combate o bom combate da fé. Ele não entra em qualquer batalha. Então ele diz assim: o que eles estão pregando? Eles estão querendo trazer tristeza para mim. Essa é a motivação deles. Eles têm inveja de mim. Eles são invejosos. No capítulo 3, Paulo vai falar assim: eu sofro, porque alguns aí estão pensando no próprio ventre. Eles estão pensando nas ovelhas. Eles estão pensando neles. São esses homens. Eles são invejosos. Eles estão querendo produzir peso às minhas prisões. Mas eu me alegro. Eu me alegro.
Eu vou me alegrar ainda mais, sabe por quê? Porque se está pregando Cristo, se não deturpou a mensagem, não importa o que eles estão pensando no coração. Quais são as motivações deles? Ou seja, eu não vou me afetar por causa disso. Sabe por quê? Porque Paulo ele via uma outra realidade. Ele diz assim, muitos, a maioria, olhando para mim, vendo as minhas reações na prisão, eles estão tendo mais ousadia para anunciar Cristo. Ou seja, tem um grupinho, mas a maioria... E por que é importante pensarmos assim, meus irmãos? Porque nós somos tendenciosos a pararmos por causa de um obstáculo pequeno. Quando aquilo que Deus demonstra de forma muito maior em seu agir, não nos impulsiona. O nosso olhar fica naquele pequeno e possível obstáculo. Quando Deus está fazendo coisas muito maiores ao nosso redor. E Paulo ele vai dizer exatamente isso no texto, no versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Se tem um grupo aí tentando causar tristeza no meu coração, tentando produzir em mim questionamentos sobre o cuidado de Deus, a maioria. Vocês percebem a visão do servo de Cristo? Eles enxergam o agir de Deus em coisas muito maiores do que os pequenos obstáculos. A fé. Steve Lawson, ele disse assim, um homem ou uma mulher que esteja ardendo de zelo por Deus, é capaz de forjar a espinha dorsal de muitos crentes que estão ao seu redor e estão fragilizados na fé. O que ele disse é o seguinte, que um homem ou uma mulher que tem zelo por Deus é capaz de ser um instrumento nas mãos de Deus para colocar de pé, fortalecer a coluna, fortalecer a cerviz de muitos irmãos que estão fragilizados na fé, por meio do testemunho dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você nas suas prisões, você nas suas limitações, saiba que tem muitas pessoas olhando para você na forma como você tem lidado com as suas limitações. Deus tem colocado pessoas para olhar para você. Na verdade, irmãos, nós precisamos entender que aquilo que pode nos abater é sempre muito menor de tudo que Deus já fez, em demonstração do seu cuidado e do seu agir em nossas vidas. Eu estava essa semana eu ouvi a história de um pastor americano, vivo ainda. Ele tinha um ministério bem sucedido, 23 anos de pastorado, um ministério em ascensão. E ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa. E em pouco tempo, ele estaria totalmente imobilizado em uma cama. E apesar de 23 anos de ministério pastoral, ele era muito novo, porque ele começou muito novo no ministério. E ele começou a parar de ler a Bíblia. Ele desanimou na fé. Eu creio que em seu coração ele teve muitos questionamentos com Deus. Mas o pai dele chegou para ele e falou assim, eu quero ler a Bíblia com você. Eu quero estudar a Bíblia com você. E ele deitado em uma cama. Ele tinha que ser alimentado, inclusive. E ele disse assim para o pai dele, pai, vai para a igreja. Lá tem muitas salas para o senhor ensinar a Bíblia. E o pai dele tentando, e ele permitiu o pai ler. E o pai dele começou a ler a Bíblia para ele. E o pai dele, em determinado momento, disse assim para ele, você precisa
entender, meu filho. Eu não tenho todo o conhecimento que você tem, nem toda a eloquência que você sempre teve. Mas eu sou um velho crente que posso afirmar o que Paulo disse a um jovem pastor. Prega a palavra. Há tempo e fora de tempo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês de um coração pastoral. Você pode falar o que for para um pastor, mas se você menciona a palavra, quando eu ouvi esse testemunho, eu confesso que não mexeu muito comigo a realidade dele. O que mexeu comigo foi o que ele ouviu do Pai. Eu me imaginei ouvindo aquilo. Você foi chamado para pregar a palavra. Há tempo e há fora de tempo. E aquele homem, ele foi quebrantado por Deus. E aí conseguiram para ele um aparelho, aquele aparelho que aquele cientista Steve. É isso mesmo, não é? E ele começou a anotar com o que ele podia. E a mensagem saía. Hoje, este pastor, ele prega para mais de 15 línguas diferentes a mensagem do Evangelho. Deus não está preso a nossas prisões. Assim como Paulo, este pastor, ele estava preso em seu corpo. Mas a palavra de Deus não está. O Evangelho não está. Os servos de Cristo enxergam que suas privações, que as suas provações são ambientes propícios para o avanço do reino. Os servos de Cristo enxergam que as suas privações e as suas provações são ambientes em que Deus age para a glória dele e para a alegria do seu servo. A prisão de Paulo não tirou dele a alegria. Por isso que ele escreve essa carta dizendo: alegre-se no Senhor, meus irmãos. Eu digo para vocês, alegre-se. Como ouvir isso e não se alegrar? O que te limita? Quais são as suas limitações? Quais são as suas privações? Aquilo que te priva? Quais são as suas provações? A questão, querido, é a forma como nós temos enxergado o agir de Deus. Você tem visto o ambiente em que você vive, talvez o seu contexto familiar, no trabalho, como um ambiente talvez hostil ao Evangelho? Deus age ali. O seu ambiente é hostil ao Evangelho, Deus age lá. Deus não está limitado ao ambiente hostil. Os da casa de César, muitos se converteram. César era um título do imperador romano. Você tem enxergado, conseguido enxergar as possibilidades do agir de Deus nesses lugares impensáveis? E deixa eu fortalecer algo que está aqui, em pessoas improváveis. Você olha para aquela pessoa e você diz: nunca! Isso é limitar Deus. Se você está ali como um servo de Deus, Deus pode em qualquer momento agir. E ele atinge pessoas improváveis. Que eram improváveis para você. Quem imaginaria que ia chamar um irmão ou de irmão alguém da guarda pretoriana? Qual a sua profissão? Sou um pretoriano. Ah, meus irmãos, você não tem noção do que seria isso. Você é o quê? Eu sou um pretoriano. Mas eu sou um cristão pretoriano. Muda completamente. O imperador não é mais meu senhor, é Cristo. Mas você pode morrer a qualquer momento, eu estou pronto. Eu fiquei preso com Paulo. Você acha que eu não estou pronto para morrer? Eu ouvi Paulo contando para o irmão lá que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu ouvi.
O soldado pretoriano contando. Eu ouvi. Você acha que eu não morreria também? A questão é, para mim e para você, nós respondemos também a seguinte questão. Será que nós estamos crendo de fato que Deus não está limitado às nossas limitações? Será que nós acreditamos de fato que Deus age em momentos improváveis, em pessoas improváveis, em situações inesperadas, impensadas? Será que nós estamos crendo que Deus é um Deus que age? Você já considerou que a sua tristeza com os obstáculos é porque os seus olhos estão fitos naquelas pequenas coisas comparadas com as grandes coisas que Deus pode fazer? E por causa desse pequeno obstáculo, você está com a sua fé desfalecida. Porque você tem chegado àquele grupinho de homens que estão tentando abafar a sua confiança no Senhor. Esses homens nunca vão embora. Esses homens representam sempre aquelas coisas que surgem para ofuscar a nossa confiança em Deus. Mas o que Deus tem feito nas nossas vidas é muito superior a qualquer coisa que possa nos limitar. Creia que as nossas limitações não limitam o agir de Deus. Creia que se você serve a Deus, não importa a situação, nem as pessoas, não importa. Porque o que Deus faz, Ele faz quando quer, em quem quiser. Para isso você precisa estar atento, pronto e satisfeito em Deus. Esse era Paulo, o servo de Cristo. Quando eu estava terminando esse sermão, eu me lembrei de Jeremias. Não tem como não se lembrar de alguns homens, não é verdade? Escreveu um livro chamado Lamentações. Você consegue imaginar como é que estava o coração desse servo de Deus? Ele não conseguiu escrever Lamentações quando ele estava naquele poço cheio de lama. Ele foi jogado lá. Foi alimentado com pão e água. Não dava para escrever. Por isso que eu também não creio que Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo da prisão. Porque a prisão que ele estava na segunda vez, não tinha como escrever. De tão terrível que era. Mas é no livro de Lamentações que está escrito: grande é a tua fidelidade. O refrão do hino que nós cantamos hoje diz: cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Meus irmãos, para o servo de Cristo, o agir de Deus está em cada momento de sua vida. O alto preço que Cristo pagou por nós pede de nós um alto preço pelo nosso testemunho de Cristo. Então nós precisamos nos colocar, desde os mais pequenininhos até os mais velhos, como um vaso de honra nas mãos de Deus, onde nós estivermos, com as pessoas que nós tivermos contato, crendo que Deus sempre age. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei hoje agora à noite para o culto. Estava começando a chover. E aí quem foi me receber lá no carro foram duas crianças, com guarda-chuva. E eu brinquei com eles e falei assim: vocês estão diaconizando? E eles falaram assim: pastor, os diáconos não chegaram, então a gente está fazendo. Deus age. Desde os pequenininhos, por meio deles. Deus age por meio dos jovens.
Deus age por meio das irmãs e lá onde as irmãs estão. Deus age na vida dos irmãos, lá onde os irmãos estão. O que importa é nós termos a certeza que Deus, Ele age. Amém, irmãos?